Conhecer a história da formação da Iugoslávia, com seus conflitos regionais e guerras de caráter nacionalista e separatista, é muito importante para pensar o mundo contemporâneo. Desde o século XVIII, discutia-se a ideia de uma nação que abrigasse povos eslavos, como croatas, macedônios, montenegrinos, bosníacos, sérvios, eslovenos, entre outros. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a dissolução dos poderes estabelecidos até então, tal ideia se tornou viável. Ainda em 1918, criou-se o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Sob forte domínio sérvio, as fronteiras da nova nação foram delineadas levando em conta interesses políticos, mas desconsiderando questões étnicas e religiosas, o que ocasionou uma série de conflitos. Eram constantes as brigas no parlamento, o que culminou com o assassinato do chefe do partido de oposição, o croata Stepan Radić. O assassino era um representante de Montenegro. A instabilidade levou o rei Alexandre I a tomar medidas extremas, como a abolição da Constituição e de partidos nacionais. Em 1929, nascia oficialmente o Reino da Iugoslávia. 10 anos depois, teve início a Segunda Guerra Mundial. Um conjunto de fatores, como o assassinato de Alexandre I em 1934, a ordem de Hitler para bombardear Belgrado em 1941, o exílio de regentes e de ministros em Londres, fizeram com que, ao final do conflito em 1945, a Iugoslávia que se formou a partir de 1918 deixasse de existir. Josip Broz Tito, que foi um dos líderes da resistência antinazista, tomou a iniciativa de remontar o complicado mosaico de povos, formando a República Popular Federativa da Iugoslávia em 1945. Novas medidas administrativas como igualdade de direitos, ensino da língua materna, o uso do próprio idioma nos assuntos públicos, garantiram ao novo Estado um ambiente menos turbulento que o anterior. Contudo, qualquer manifestação de descontentamento era reprimida. Após a morte de Tito, em 1980, esse frágil mosaico começou a ruir. A Iugoslávia, que já enfrentava dificuldades econômicas, entrou em uma crise política com a eclosão de movimentos nacionalistas nas repúblicas e nos territórios que queriam maior autonomia. Nesse cenário, ganhou destaque a figura de Slobodan Milošević, um político nacionalista que pregava a supremacia sérvia e tinha a ambição de construir a Grande Sérvia. Esse plano previa a ocupação de boa parte dos territórios da Croácia e da Bósnia, o que desencadeou a Guerra da Bósnia em 1992. Conforme avançaram, os conflitos ganharam características de uma limpeza étnica e os sérvios, aliados ao exército iugoslavo, exterminaram milhares de muçulmanos e croatas. Tropas da OTAN colocaram fim ao conflito em 1995, estabelecendo o Tratado de Dayton, que definiu uma nova Iugoslávia. O fim da Guerra da Bósnia não significou o fim das tensões. Durante a campanha de independência da província de Kosovo, a Sérvia se recusou a aceitar a liberdade do território e sofreu nova intervenção da OTAN. Em 2002, o parlamento iugoslavo ratificou um acordo para criar a União Estatal de Sérvia e Montenegro. No ano de 2003, o nome Iugoslávia foi oficialmente abandonado e o país passou a se chamar República da Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro se tornou independente. Em 2008, contra a vontade da Sérvia e da Rússia, Kosovo se declarou independente. A Iugoslávia foi uma tentativa de reunir vários povos diferentes sob uma mesma bandeira. Até hoje, a região dos Balcãs é considerada uma área de tensão, onde, apesar da paz aparente, antigas rivalidades permanecem.